Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo aqui a mais uma análise do nosso canal e eu venho trazer agora um outro FII de papel, dando continuidade à nossa sequência de análise de fundos de papel. Venho trazer aqui o Iridium, né, o famoso IRDM11, que é um FII que tem aí apresentado resultados excelentes e isso tem atraído muita gente está pesquisando sobre ele e resolvi trazer hoje aqui essa análise. Lembrando que nada que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, mas esse FII tem um problema muito sério aqui nele. Eu vou estar mostrando já já aqui qual é esse problema, certo? Que pode impactar na sua rentabilidade caso você decida aí entrar, enfim. Mas lembrando, nada aqui é recomendação em momento algum, eu só estou aqui compartilhando a opinião pessoal minha sobre o FII, tá? Um FII muito bom, tem muito ponto positivo sobre ele, mas tem também um probleminha aí que eu vou estar falando. Vou estar falando aqui sobre pontos positivos e negativos, assim como qualquer outro FII, certo? Então vamos aqui iniciar logo pelo básico. Primeira data de IPO dele, a data de IPO dele é de 2018, ele é relativamente recente ainda, ele não tem muito histórico para a gente analisar. Então você pode estar possivelmente entrando em um CRI, um FII de um risco um pouco maior, certo? Por conta de não ter aí um histórico ainda para a gente estar analisando. Outra questão é que o mandato dele é renda, o mandato dele não é, pelo que eu vi aqui, não é títulos e valores, ou seja, ele não é um FII de papel, ok? Ele, apesar de investir, ele está no segmento de recebíveis imobiliários, que ele investe uma boa parcela do seu patrimônio em papéis, ele não tem papéis como investimento principal, ou ele é puramente de papel, a gente vai ver isso no relatório gerencial. Então é a primeira coisa aí que você tem que se atentar, ok? Em relação às cotações, enfim, como a gente pode ver que está realmente tendo um aumento na cotação muito significativo. A gente teve essa queda aqui da pandemia, mas logo voltou a aumentar o valor a cotação, certo? Tem aumentado fortemente, o que é até uma característica típica de fundos de papel, que geralmente tendem a andar mais de lado, enfim. Mas realmente está havendo uma procura muito grande para esse FII e, consequentemente, um aumento na cotação, ok? Agora vamos ver aqui os dividendos. Dividendos para FIIs de papel é um indicador muito importante, certo? Porque esse é o ponto forte do FII de papel, justamente distribuição de dividendos acima dos FIIs de tijolo, vamos dizer assim, certo? É uma das vantagens. Quando nós formos ver aqui, ele está numa tendência de crescer a distribuição de dividendos, realmente. A gente pode ver que está numa oscilação positiva aqui, nós vamos ver mais para frente o porquê que isso está acontecendo. Não só esse FII de papel, mas outros FIIs de papel. O que acontece? A gente está no momento atualmente de alta na taxa de juros, alta na inflação. Então, os FIIs de papel eles estão indexados meio a meio, né, taxa de juros, inflação, IGPM, ou o FII de papel ele está a grande maioria em taxa de juros, ou a grande maioria em inflação, IGPM. E por isso que é importante você ver isso aí num FII de papel. Nós vamos ver mais para frente no relatório gerencial. Mas assim como outros FIIs, ele tem tido um aumento, porque tanto taxa de juros como inflação, a gente está no período de alta aí, então você pode ver que está com aumento. E nos últimos 12 meses, ele distribuiu 10,62% e só no último mês 0,88%, que é um dividendo muito interessante, muito significativo aí, 0,88% de dividendo. Com certeza é um dividendo excelente, tá? Só que existe um problema. Por um lado, ele está pagando um dividendo bem considerável, mas por outro lado, a gente tem esse probleminha aqui, que é do valor do PVPA, do valor que está sendo negociado em relação ao valor patrimonial, ok? A gente tem aqui um ágio significativo, um ágio muito grande de 32%, ou seja, ele está sendo negociado 32% acima do que ele realmente vale, que é o valor patrimonial dele, tá? Formando um PVPA de 1,32%, um valor absolutamente muito esticado. Vamos ver aqui o histórico de PVPA dele, quando a gente vê lá em 2020, que é aqui o registro mais recente que a gente tem, janeiro, fevereiro, março, abril de 2020, era 1,01 PVPA, e foi subindo, como a gente pode ver, ó, né? Chegou a 1,52 e agora está 1,37, certo? Então o que geralmente acontece é haver, quando há um esticamento
né? Quando o valor está passando muito, o valor da cota está passando muito o valor patrimonial, a tendência é retornar para o valor patrimonial em algum momento, e aí depois ou ficar abaixo ou ficar acima novamente. Mas, enfim, quem entra hoje nesse FII vai estar recebendo um monte de dividendo, mas por outro lado tem uma possibilidade grande de sofrer com a desvalorização, essa tendência de desvalorização da cota, e acabar de repente ficando até no vermelho. Tá? Recebe muito dividendo, mas em compensação pode haver uma desvalorização grande da cota. Então esse é o problema principal que eu vejo no IRDM, no Iridium, certo? Agora vamos ver lá o relatório gerencial dele. Bom, agora vamos ver aqui o relatório gerencial dele, o último relatório que ele lançou agora em abril de 2021. Vamos ver aqui os principais pontos, né, que o gestor traz. Ele traz aqui alguns dados sobre o fundo. Ele revela aqui a taxa de administração e gestão, né, 0,17% ao ano a taxa de administração, taxa de gestão 0,83% ao ano. Se você somar vai dar 1% ao ano. Então basicamente é 1% ao ano. E ele não está dizendo aqui necessariamente baseado em que, né? Mas nós temos aí uma taxa de 1% ao ano. O que ele traz logo aqui no início? Espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto, no início ele traz aqui o CRIs que ele investe, certo? Você pode ver aqui. Um negócio que não me deixou nada satisfeito é o fato dele não trazer aqui, infelizmente, né, um indexador, um índice que é importante para a gente avaliar a segurança dos CRIs, que na verdade são dois índices que eu não estou vendo aqui de forma fácil, né, na planilha, que é o Duration e o LTV. Isso aí são índices importantes para a gente avaliar, né? O rating, o que ele traz aqui é rating, mas a maioria dos ratings aqui é NA, não tem rating. A maioria aqui é NA. Tem aqui BBB, então enfim, é uma carteira um pouco sombria, eu não consigo aqui. A gente não consegue, o investidor iniciante, é isso que eu quero te falar. O investidor iniciante não consegue bater o olho aqui e ter a noção clara se isso aqui, esse conjunto de CRIs tem um risco maior ou não tem. Enfim, a gente fica um pouco perdido aqui. Porque o único indicador que ele traz de risco aqui, pelo menos nessa planilha, é o rating. Não tem muitos rates, são poucos. Ele traz aqui, a grande maioria não tem. O restante aqui do ativo dele é em FIIs, como a gente pode ver, certo? Agora vamos ver em que ele investe, tá bom? O IRDM ele não é um FII de papel, como tem muita gente que pode achar. Ele investe 49,75% de CRIs e o restante ele investe em outros FIIs, outros fundos imobiliários. Então ele é metade papel e metade fundo de fundo. Ele é misturado aí, certo? Então isso aí é importante que você entenda. Não é um FII de papel. No momento ele está aí equilibrado entre FOF e fundo de papel, certo? Em relação ao indexador, também nada de muito extraordinário. Ele faz um equilíbrio entre o IPCA e IGPM, né? O IPCA aqui 28,81%, o IGPM aqui 25%, certo? O DI, uma parcelazinha menor e tal, o CDI, certo? O CDI está aqui 13,44% e o restante é fundo imobiliário, certo? Então ele traz um pouco mais de predominância em Selic, mas ele também tem uma participação em IPCA. O indexador ele também tem bastante IPCA. Então um pouco equilibrado aí. Como nós estamos numa época de aumento de ambos, né, aumento da inflação e aumento da taxa de juros, então obviamente os fundos de forma geral eles vão estar se beneficiando, tendo um aumento nesse período, mas é como a gente sabe, a taxa de juros e a inflação elas caminham em ondas, né? E os dividendos de FIIs de papel também caminham em ondas consequentemente, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Aqui ele traz algumas operações, né? Tal. Aqui ele traz um mini DRE, onde a gente pode aqui analisar as receitas e despesas totais. Aqui ele tem um nível de despesa em torno de 10% ou até menos em relação à receita, o que é muito bom, né? Tem uma boa margem aí para trabalhar, 17 milhões aqui, uma despesa de apenas correspondente a menos de 10%, se você for ver aqui, certo? Aqui uma despesa correspondente a menos de 10%, aqui está menos de 10% também,
como você pode ver. Fevereiro aqui, uma despesa de aproximadamente, já está chegando próximo a 1%. Março, a gente teve uma despesa que está em 1%, passando um pouco de 1%. Abril, a gente tem uma despesa... Abril, a gente tem uma despesa que passou um pouquinho de 1%. Desculpa, 1% não, gente. Desculpa, 10%. 10%, desculpa, 10%, tá? Ele tem uma despesa em relação à receita que anda ali caminhando por volta de 10%, que é uma margem boa, certo? Existem FIIs que chega numa margem, para você ter uma noção, de 20% de despesa em relação à receita. Ou seja, 20% geralmente em relação à receita é despesa. Isso aí deixa uma margem muito apertada. Ele aqui tem uma margem interessante, ok? Tem uma margem bem interessante para trabalhar, pelo menos no DRE aqui a gente pode ver que ele está com uma margem interessante. Aí aqui ele traz os CRIs com detalhes, cada um deles, mas não são tantos detalhes assim. Ele não traz o LTV, ele não traz, enfim, ele não traz o duration, ele não traz o rating. Ele fala de uma maneira assim um pouco superficial sobre esses FIIs. Alguns ele traz o LTV. Eu vi, se eu pesquisar aqui LTV, vamos ver se ele vai me dar o LTV aqui. Ó, ele me dá aqui o LTV, ó, de 37%, desse aqui específico, desse CRI que corresponde, ó, olha aqui, ó, LTV 37%, abaixo de 50% já é mais seguro, acima de 50% já é mais arriscado. E vamos ver o que mais aqui, ó, tem outro aqui que ele dá LTV, mas ele só dá desses dois, os outros ele não dá. Foi uma coisa meio bagunçada aí, certo? Pelo menos na minha visão, ok? De novo, os resultados são bons, ele tem apresentado bons resultados, ok? Mas tem algumas coisinhas aí que me deixam um pouco desconfortável em relação a esse FII, certo? Para concluir aqui, para fechar, que ele não traz muitas informações sobre os CRIs especificamente. Segundo, que ele não tem um foco específico aí do que vai estar investindo, papel, FOF, bem, fica meio assim. Ele está com um preço muito esticado. Ele está com um preço passando muito o valor patrimonial, então pelo menos nesse momento, segundo a minha avaliação, não vale a pena estar investindo nele no momento, pela questão do preço em relação ao valor patrimonial. E mesmo se ele tivesse com preço justo, pelo menos eu não investiria, porque eu me senti desconfortável e não consegui identificar esses CRIs, como é que funciona exatamente, e sem conseguir identificar no que exatamente ele investe, e por ele ser muito recente ainda. Certo? Então essa foi uma avaliação. Me fala nos comentários o que você acha, se você concorda ou discorda, certo? E se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, não esqueça, na descrição do vídeo nós temos o nosso e-book gratuito, Manual dos Fundos Imobiliários, que está bem interessante. Clica lá e baixa, que está muito bacana o nosso e-book aí, Manual dos Fundos Imobiliários. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.